From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós vamos continuar a meditação no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Senhor Jesus, acrescente bênçãos à leitura de Tua palavra e que possamos, através dela, mais uma vez, sermos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Moisés Deus iniciando com Moisés o seu chamamento. Porque, como nós vimos, Deus sempre prepara um homem o qual ele vai enviar. Ele tem os seus modos de preparar o seu homem que ele vai enviar para cumprir aquilo que ele determinou. E Moisés já tinha passado do seu período aqui de provações, de tirar tudo de si mesmo, e estava então sendo chamado por Deus. Israel era o rebanho especial de Deus. E Moisés foi o pastor escolhido pelo Senhor. Então Deus escolheu Moisés para esse propósito. Mas ele teve que cumprir esse tempo de Deus. Se nós observarmos na vida dos homens de Deus, sempre Deus tira um tempo para preparar. Deus tira um tempo para preparação da missão que ele vai dar para o seu filho. Nós podemos ver na vida de José. José viveu 13 anos como escravo no Egito, para que depois pudesse ascender ao segundo depois de Faraó. Nós vimos também na vida de Paulo. Depois que Paulo se converteu ali no caminho de Damasco, depois que ele conheceu a palavra, conheceu Deus, a palavra feita carne, aparecendo para ele ali, ele passou 3 anos da vida dele. Depois da sua conversão, ele passou sendo preparado por Deus. Os 40 anos de espera e de trabalho de Moisés estavam preparando ele para toda uma vida de ministério fiel. Então, tudo que nós passamos em nossa vida é a mão de Deus trabalhando na nossa fidelidade, trabalhando no nosso caráter, trabalhando para que sejamos melhores do que fomos ontem, caminhando para a glória celestial. Entenda isso nesta hora. Não se preocupe com as coisas que aconteceram na sua vida. Muitas pessoas ficam olhando pelo retrovisor da vida. O profeta de Deus para esta era, ele nos diz isso. Cuidado, se você dirigir um carro e você ficar olhando só
para o retrovisor, você vai bater. Porque o que mostra um retrovisor? Ele mostra o que já passou. Ele está mostrando aquilo que você já passou. Você deve, sim, olhar para trás para aprender as lições que Deus deixou para você na sua jornada. Talvez erros que você cometeu e que agora, sendo um cristão, sendo uma cristã, você não quer cometê-los mais. Ou mesmo sendo um cristão, uma cristã, você cometeu falhas e agora você olha para elas com vergonha e não quer mais que isso se repita. Mas você não deve jamais ficar preso àquilo que já passou. Você não deve ser escravo do seu passado. Muitas pessoas ficam escravas do passado. Mas não é para isso que Deus te chamou. Ele te chamou, Ele te redimiu, Ele perdoou os seus pecados para que você siga o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é a salvação, o alvo é o céu. Você deve caminhar olhando para o alvo, não olhando para trás. E sabendo que tudo que passou, tudo que você teve que passar, até os erros que você cometeu, contribuiu para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo esta programação, talvez com cicatrizes de batalha, talvez ainda com lágrimas nos seus olhos, com arrependimento sincero em seu coração, mas você está aqui. E por isso você é um vencedor, você é uma vencedora. Então esses 40 anos de espera e de trabalho que Moisés estava tendo ali em Midian, ele estava sendo preparado para toda uma vida de ministério fiel, de mais coisas que ele iria enfrentar. E como que Deus poderia utilizá-lo. Deus não envia seus servos imediatamente, assim, precipitadamente. Não, mas ele capacita para a obra dele. Agora, quando parece aos olhos humanos que há uma demora pela parte de Deus, às vezes a gente olhando com a nossa mente de canário, a gente acha que Deus está demorando, que Deus está desinteressado de nós. Não, mas Deus, irmãos, Deus nunca se desinteressa dos seus filhos, mas Ele ouve os nossos gemidos, Ele vê as nossas lutas, Ele sente a nossa tristeza, Ele se lembra da sua aliança. Ele lembra que Ele te chamou, te predestinou desde antes da fundação do mundo. Ele conhece cada passo seu. Então, Deus jamais vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. E nós vemos aqui que esse processo estava acontecendo do verso 1 ao verso 4. Deus estava se movendo, porque Ele tinha visto os gemidos, tinha visto as lutas e sentido as tristezas dos seus filhos que estavam ali clamando. E ele atendeu o clamor dos seus filhos, não por um mérito próprio, como nós já meditamos anteriormente, mas sim pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu eterno poder. Mas quando chega a hora certa, Deus imediatamente se põe a trabalhar. Deus move os céus, Deus move o poder dele em favor, ao seu favor. Então você pode ter certeza que nesta hora, se você está passando alguma coisa aqui, Deus está já movendo no céu para imediatamente trabalhar ao seu favor. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava aguardando o tempo dele. Eles foram presos, depois eles foram chamados à presença do rei. O rei pediu para que eles negassem a palavra, eles não negaram. Mesmo que nós morramos, nós estamos convictos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Viu? É uma fé que não tem medo, é uma fé em ação. É uma fé que sabe para onde está sendo levado. A nossa fé nos revela para onde nós vamos. Então por isso nós não temos preocupações com a morte, preocupações com este corpo mortal, porque nós sabemos, a nossa fé nos revela para onde nós estamos indo. E Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam exatamente para onde eles iriam
caso o corpo deles ali fosse o momento deles serem executados. Mas não era o momento ainda. Não tinha chegado a hora. Pelo contrário, tinha chegado a hora de Deus libertá-los. E quando eles foram jogados, olha, Deus deixa nós chegarmos no limite. Deus deixa você chegar no seu limite. Deus deixa chegar no momento que você fala: Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais nada. Socorre-me, Senhor. Como chegou Davi a um ponto que ele disse: ó Deus, socorre-me, ó Deus. E Deus deixa chegarmos a esse ponto, para justamente Ele poder sim trabalhar a sua glória em nós. Porque, irmãos, mesmo os nossos erros, as nossas falhas, são para a glória de Deus. Um filho de Deus, a vida dele é para a glória de Deus. Porque se ele comete um erro, se ele comete algum engano, logo o seu coração arde e ele automaticamente vai ao altar, porque há algo dentro dele movendo. E Deus sempre move em favor dos seus filhos. E ele se moveu ali em favor de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando chegou na pontinha, quando eles foram jogados, lá vai Deus. O quarto homem estava ali com eles. Porque Deus não falha nas suas promessas. Ele conhece o nosso gemido, ele vê as nossas lutas, ele sente a nossa tristeza, ele se compadece de nós. Oh, como é maravilhoso ter um Deus que se compadece de nós. E olha os meios simples de Deus. Olha como que Deus pega as coisas simples. Irmãos, Deus não está em coisas complicadas, Deus não está em coisas grandes. Nós vemos aqui, onde nós lemos, que ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Esse anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Muitas vezes a Bíblia fala o anjo do Senhor, mas é o próprio Senhor, o próprio Deus. Apareceu numa chama de fogo, é o verso 2, no meio de uma sarça. Moisés olhou para aquela sarça, uma pequena sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. Deus pode tomar um arbusto insignificante e fazer ele arder e transformá-lo. Esse é o poder de Deus. É a perfeita força pela perfeita debilidade. É Deus em simplicidade. Deus tomando um arbusto insignificante e fazendo ele arder e transformando ele num milagre, porque ele ardia, mas não se consumia. E Moisés ficou intrigado com aquilo, falou: meu Deus, como que pode? Aquilo chamou a atenção dele. Deus sabe como chamar a nossa atenção para o seu poder. Deus sabe. E era exatamente isso o que Deus desejava fazer com Moisés. Deus desejava pegar aquele homem simples que já estava despido de todo o seu eu, de todo o seu orgulho. Deus já tinha tirado tudo dele. Agora ele era um simples e insignificante arbusto. Mas um simples e insignificante arbusto nas mãos de Deus. Deus queria fazer aquela sarça arder na vida de Moisés. Aquela sarça ardente passaria a estar dentro de Moisés. E aquele grande milagre que ele viu, que a sarça ardia e não se consumia, agora seria o poder de Deus. O mesmo poder daquela sarça estaria dentro de Moisés. E a boca de Moisés seria a boca de Deus. E aquilo que ele falasse iria se cumprir. Deus pode tomar um arbusto insignificante. Às vezes você que está me ouvindo, pensando assim: eu sou tão insignificante. Então você está no caminho certo. Eu sou tão insignificante, eu não tenho nada para apresentar para Deus. Eu não tenho nada. Como eu sou insignificante. Mas é aí que Deus te usa. É na sua insignificância. É quando você chega nesse estado insignificante que Deus pode te transformar no milagre dele. Deus é perito em pegar coisas insignificantes e transformar em milagre. Era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que lhe fazia arder, e não se consumir. Com a ajuda de Deus não havia nada que Moisés pudesse fazer. Não tinha nada que Moisés pudesse fazer. Mas com a ajuda de Deus, com aquela sarça dentro dele,
Então aí o quadro seria mudado. Não era o poder de Moisés. Moisés não tinha nenhum poder, nada disso, não. Mas o poder que estava naquela sarça estaria depois dentro de Moisés. Então, se você se sente insignificante, meus irmãos, você pode ser insignificante para o mundo, mas você tem a sarça ardente dentro do seu coração. Sim, você tem essa sarça ardendo dentro de você. E você pode confiar em Deus. Você pode confiar em cada promessa de Deus. E o profeta de Deus, na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, ele diz assim: ora, a razão pela qual Moisés falhou em primeiro lugar, aqui está qual foi o problema. Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Por isso que Moisés, meus irmãos, falhou na primeira vez. Quando ele tentou fazer por si mesmo, como nós já meditamos, é porque ele ainda não tinha aquilo que a sarça tinha. E o que é que a sarça tinha? Ela tinha Deus. Isso é certo. E qual é a nossa falha hoje? Qual que é a nossa falha hoje? É a falta de ter o Espírito Santo. É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. Hoje, qual que é essa sarça hoje? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e Ele quer habitar em nós. E como que Ele habita em nós hoje? Através do Espírito Santo. A sarça hoje é o Espírito Santo querendo habitar dentro de você. E o Espírito Santo possui todas as coisas boas para nós. E se recebemos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. Olha como que isso é grande. Aquela sarça que estava ali, hoje o que ela representa para nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo possui todas as coisas boas para nós. E se recebemos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. E não apenas possíveis, mas nos foi prometido. Jesus fez essa promessa. Pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ele também disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Vocês estão vendo, meu irmão? Quando damos um passo em direção à luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo para brilhar sobre isso, irmão, então o impossível se torna insignificante. Sim. Deixe então essa sarça do Espírito Santo arder na sua alma nesta hora, você que me ouve, e o impossível vai se tornar insignificante. E o que Deus pede para nós? Qual que é a exigência que Deus faz para nós? Deus nos pede, irmãos, para crermos em sua palavra. E quando cremos em sua palavra, Ele envia o Espírito Santo para energizar a palavra. Como isso é bom! Aquilo que você lê, aquilo que você medita na palavra de Deus, nas mensagens de Deus, Deus então torna aquilo vivo e se torna uma energia. Aquela palavra cai dentro de você. E quando a palavra cai dentro de você, ela cria uma energia espiritual que faz brilhar a mesma luz bendita da promessa de Deus. E aí, lá no céu, Deus começa a se mover e Ele diz: eu estou vendo meu servo, eu estou vendo minha serva, tenho me lembrado da minha promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, e estou enviando os poderes celestiais para cumprir com aquela promessa. E Deus estava enviando os poderes celestiais através de Moisés. Quando a palavra de Deus, a sua promessa, se torna iluminada através da presença do anjo do Senhor, nada pode deter. Nada poderia deter Moisés. Ele estava em seu caminho e Deus iria cumprir sua promessa através dele, porque agora ele estava com autoridade e poder, ele estava comissionado por Deus para poder cumprir a promessa de Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este período, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo,
receber esta revelação dentro do nosso coração e termos, Senhor, o Teu Espírito Santo hoje. Se alguém que me ouve não tem o Espírito Santo, Pai, que ele possa clamar nesta hora pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá poder para podermos vencer toda a maldade, todos os dardos do inimigo. E, ó Deus, nós sabemos que Tu ouve os nossos gemidos, Tu vê as nossas lutas, Tu sente as nossas fraquezas, Tu vê, Senhor, as nossas lágrimas, e o Senhor se lembra da Tua aliança também, aquela aliança feita lá no Calvário, aquela promessa bendita que o Senhor disse que tudo que nós pedirmos em Teu nome o Senhor faria. Ó Deus, nos dá a unção do Espírito Santo para que possamos brilhar então, Senhor, e sermos luz para este mundo. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, Deus vos guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.